Olá, eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer às vezes, quando me dá assim uma ideia, eu faço. Eu vou, eu leio um texto, né? Busco sobre ele, vou buscar na Bíblia os ensinamentos referentes àquele texto que eu li. E eu vou fazer isso, e vou colocar aqui, vou gravar um vídeo, vou ver se eu consigo fazer isso. O que eu estou aprendendo eu vou passar adiante. É referente ao orgulho e soberba. E faz referência em Ezequiel, capítulo 32, versículo 11 e 16, que diz assim: Cuidado com o orgulho. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes. Terríveis dentre as nações são todos eles. Despojarão a soberba do Egito e toda a sua multidão será destruída. Está no versículo 12. A humildade de espírito é uma atitude totalmente oposta ao orgulho espiritual. Há pessoas que se orgulham de sua vida religiosa, achando-se melhores do que os outros, e não reconhecendo a necessidade da graça de Deus para serem salvos e viverem a vida que agrada a Ele. Estes são os crentes orgulhosos e soberbos. Estes são os crentes orgulhosos e soberbos, que confiam em sua própria justiça e não se submetem à misericórdia de Deus. Um exemplo clássico desse orgulho espiritual é aquele fariseu da parábola que foi ao templo a fim de orar. Ele revelou esta má atitude nas palavras de sua oração em Lucas 18, 12. Lucas 18, 12 diz assim, 18, 11. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele se achava melhor do que os outros, não enxergava nenhum pecado sequer em sua vida. Que bênção ele recebeu de Deus com seu orgulho espiritual? Nenhuma. Voltou para casa sem ser justificado por Deus. Não foi abençoado, pois não reconheceu sua dependência da graça de Deus. Diz o Senhor Deus no versículo 16. Ele continua falando conosco como falou no tempo de Ezequiel. Não poupou nenhum daqueles orgulhosos que preferiram adorar os outros deuses a ouvir a voz do Senhor. Agora a gente vai colocar aqui para as crianças. Sabia que tem pessoas que acham tão importantes e poderosas que não respeitam a Deus? Vai chegar o dia que Deus fará com que essas pessoas deixem de ser importantes e poderosas. Só assim elas aprenderão que Deus deve ser respeitado. Bem, eu fui pesquisar no Aurélio o que é orgulho e o que é soberba. Ele vai ser o seguinte: orgulho é o sentimento de dignidade pessoal, conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiadamente. E soberba é elevação ou altura de uma coisa em relação a outra. Orgulho excessivo, altivez, arrogância, presunção. Então, orgulho é um sentimento elevado de exagero de si próprio. Já a soberba é mais do que o orgulho, é um orgulho excessivo. Então ainda fui mais adiante, eu fui na Bíblia, botei lá, orgulho, e constatei o seguinte, que no Velho Testamento tem 8 versos de orgulho. Está em Números, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E no Novo Testamento não tem nenhum verso referente ao orgulho. Já com relação à soberba, o Velho Testamento tem 43 versos. Está em Levítico, 2 Crônicas, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Sofonias, Zacarias. E no Novo Testamento tem 2 versos. Está em Marcos, está em 1 João. Bem, eu fui na Bíblia. Fui pegar lá em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz assim: E chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, não possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos o interrogaram acerca da palavra. Respondeu-lhes ele:
assim também vós estáis sem entender, né? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Muita gente aqui diz assim, então toma veneno, vê se não acontece nada. Mas eles não leram o que vem depois. Jesus diz assim, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, assim declarou puro todos os alimentos. Então veja bem, ele está se referindo ao que entra ao coração. E continua, e prosseguiu. O que sai do homem, isso é o que contamina. Pois do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Bem, agora a gente vai pegar 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, em que está também falando sobre a soberba. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ficou aí uma pequena reflexão de orgulho e de soberba. E eu vou me despedindo por aqui.